Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 27/11, nós vamos meditar de 1 Coríntios, do capítulo 5 ao capítulo 8. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 5, a impureza da igreja de Corinto, né? E repreensões e exortações. Então, falamos lá no início que o objetivo da carta aos Coríntios era realmente trazer essa exortação, essa correção naquilo que fosse necessário para esta igreja. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal, isto é, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu pai. Coisas que eram abominação. Está lá em Deuteronômio 22:10. E contudo, andais vós ensoberbecidos, não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje tem praticado. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal difâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido a vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, para destruição na carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. O que é essa palavra? Jactância, se ela tá aí na sua versão, né? É a mesma coisa que orgulho, arrogância, né? Vaidade. Talvez na sua versão tenha uma outra palavra. Que um pouco de fermento leveda a massa toda. Lançai fora o velho fermento para que sejais uma nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo é o nosso Cordeiro. Então, ele faz alusão àquela questão da Páscoa, né? Do pão sem fermento, sem contaminação. Por isso que ele lembra aqui como Cristo, nosso Cordeiro Pascual, que foi imolado, né? Tá lá em Êxodo 12:19. Por isso, celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com o asmo da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis aos impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém em dizendo-se irmão e for impuro, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgueis vós os de dentro. Ora, de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós malfeitor. E aí ele vem, né? Paulo, ele vai também censurar a questão do litígio entre os irmãos. Aventura-se alguns de vós, tendo questão um para com o outro, submetê-lo ao juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por nós, sois acaso indignos de julgar coisas mínimas? Não sabeis que, havendo de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes que julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daquele que não tem nenhuma aceitação da igreja. Para vergonha vos dito, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós, para que possa julgar no meio da irmandade. Então, o que Paulo está aconselhando, né? Que as causas que houver
no meio, né, dos santos, no meio da igreja, no meio dos justos, deve ser resolvidas ali e não ser levado a um tribunal, né, a justiça dos homens, né, a um tribunal, a um juiz que não teme a Deus, mas que nós devemos ter a sabedoria, a prudência de não levarmos escândalos para os tribunais, né, para terceiros, como dizendo, meu Deus, e são crentes? Pois é, isso que Paulo está dizendo, que quando houver qualquer divergência entre os irmãos, ali deve ser resolvido, né? Há homens sábios que podem ser ali conciliadores, né? E a situação ser resolvida ali, para que não haja escândalo das demais pessoas. Então é nisso que Paulo está censurando esse litígio, né? Que estava ocorrendo no meio dos irmãos. E hoje também podemos tomar esse conselho para nós. E aí, numa segunda parte, que é a partir do versículo 12, ele vai falar sobre a sensualidade que é condenada. Olha só como ele traz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Como o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitou a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria um membro de Cristo e o faria membro de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que um homem que se une a uma prostituta forma uma só carne com ela? Porque, como diz, serão dois em uma só carne. E aí ele traz o princípio de Gênesis 2:24, né? Que é ali a instituição do casamento, né? Criado por Deus, o homem deixa pai e mãe e se une à sua esposa e os dois tornarão-se uma só carne. Então, olha que princípio aqui que Paulo suscita no meio da igreja dos Coríntios, né? Em relação à sensualidade, que qualquer pessoa que você vai se deitar fora do casamento, você constitui uma só carne com essa pessoa. É assim que eles faziam, né, naquela época. A região de Coríntios era uma região de muita prostituição. Vimos no início deste livro que era um polo comercial, né? Então ali atracava muitos navios, havia um polo cultural, né? Uma cidade, uma grande metrópole, aonde havia um nível de prostituição muito grande, né? Muitas pessoas passavam por ali. E os irmãos que iam se convertendo não tinham ainda essa revelação. Então eles tinham as suas esposas em casa, mas quando passava por Corinto, se deitava com uma prostituta, né? E não pensava que isso era pecado. Então ele traz esta verdade aqui. Olha, Deus reconhece o sexo como? Dentro do casamento. Fora do casamento, o sexo, ele, ao invés de ser bênção, ele se torna maldição, né? Então, é um pouquinho do que Paulo está trazendo em 1 Coríntios capítulo 6. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes partes com Deus e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, né? Então, nos convidando à santificação. No capítulo 7, ele vai trazer respostas, né, a perguntas acerca do casamento. Olha que riqueza, né, a palavra de Deus. Olha só, quando vos escrevi, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza,
cada um tenha a sua própria esposa e cada um seu próprio marido, ou seja, né? Case-se. Se você não pode viver sozinho, é melhor que você se case, para que você não viva fruto de uma imoralidade, né? Vimos da relação aqui que ele acabou de nos falar, que quando você se une com uma outra pessoa, você se torna uma só carne. E Deus, ele quer que isso aconteça onde? Dentro da proteção daquilo que ele criou como instituição, que é o casamento. E aí ele fala, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim da mulher. Então, há uma entrega, há uma unidade de uma só carne dentro do casamento. E Deus olha isso como bênção, né? Infelizmente, o mundo tem deturpado este princípio e tornado o sexo, né, motivo de maldição, porque ele não está sendo celebrado como deve ser dentro dos princípios eternos. E aí, não vos priveis um dos outros, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, novamente vos ajunteis, para que Satanás não vos tenha por causa da sua incontinência, né? Então, tô falando da intimidade do casal, né? Do comum acordo ali nessa intimidade. Isso vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todo homem sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de verdade, de modo que o outro de outro. E aos solteiros, viúvo, digo que lhes seria bom que permanecesse no estado em que também eu vivo, né? Então, aqui Paulo dá uma declaração que ele não tinha esposa, né? E ele vivia muito bem dessa forma. Só que ele diz, né? Seja como eu. Caso, porém, não se domine, se case, porque é melhor se casar do que viver abrasado, né? Em outras versões, né? Viver o que hoje nós vemos até de uma forma muito comum, né? Viver, antigamente se falava amaziado, agora se vive uma união estável, né? Então é uma união que hoje já é reconhecida pelo Estado, mas não é propriamente o casamento aquilo que Deus formou, né? Então há muita coisa, né? A ser discutida enquanto isso, mas se você tiver dúvida, pergunte ao Espírito Santo, ele nos conduz a toda a verdade. E aí ele vai continuar falando sobre a estabilidade da família, né? Instituição que Deus criou. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas ao Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, mas que se reconcilie com seu marido. O que o marido não se aparte da sua mulher. Então, Deus está falando, o que está Paulo trazendo, que há percalços no casamento, mas que a separação, o divórcio não é a solução. Deus não nasceu isso no coração dele. E aí ele vai trazendo, né, mais ordenanças aqui preciosas para o casamento. E aí nós vamos ver que no versículo 23, ele fala que nós fomos comprados por um bom preço, né? Por um preço que foi a morte de Jesus ali na cruz. Então nós não devemos ser escravos, né? De homens, não devemos ser escravos de circunstância, de pecado. E aí ele fala, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. E aí ele vai falar sobre mais problemas a respeito ao casamento, né, nos momentos de tribulação, com respeito às virgens, não tem o mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como sendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considere, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como estás. Está casado? Não procure separar. Estás livre de mulher? Não procure casamento. Mas se te casardes, com isso não pecas.
E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tal pessoa sofrerão angústias na carne. E se quiserem, poupar-vos-ia. Né? Então, Paulo está falando das dificuldades que um casamento vai ter. São duas pessoas diferentes. Então, se você não quer passar por essa dificuldade, não case. Porque ele aconselha, se casar, não separe, né? Mas procure o perdão, procure a comunicação, procure, né, o cuidado, o amadurecimento dentro desse casamento. Porque hoje muitas pessoas, né, chegam à separação simplesmente porque não conseguem tolerar o outro, não conseguem perdoar ao outro, não conseguem viver aquilo que a Escritura diz, né? E aí nós vamos continuando. E ele fala, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem é casado, cuida. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, como para agradar o seu cônjuge. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.